O casamento não é uma invenção humana, não é um mero acordo social, e muito menos um contrato que pode ser quebrado quando as emoções mudam. Desde o princípio, Deus estabeleceu o matrimônio como algo sagrado, uma união que vai além do físico e do emocional. É espiritual. Quando um homem e uma mulher se unem em casamento, eles não estão apenas firmando um compromisso entre si, mas estão entrando em uma aliança diante do próprio Deus. E é por isso que o adultério não é apenas uma traição entre duas pessoas. É uma violação de um pacto divino. A Bíblia diz que o casamento deve ser honrado por todos e o leito conjugal conservado puro. Essas palavras não são apenas um conselho, são um mandamento, um chamado à santidade em um mundo que muitas vezes trata a infidelidade como algo comum, até mesmo aceitável. Mas por que o adultério é tão grave? Por que Deus o condena com tanta severidade? A resposta está no próprio propósito do casamento. Quando Deus uniu Adão e Eva no Jardim do Éden, ele não estava apenas criando uma relação, estava estabelecendo um modelo de amor, fidelidade e união que refletiria seu próprio relacionamento com a humanidade. O casamento é uma imagem do amor de Cristo pela Igreja, um amor sacrificial, puro e eterno. Quando esse laço é quebrado pela infidelidade, não é apenas um homem ou uma mulher sendo traídos, é o próprio coração de Deus sendo ferido. O adultério é uma mentira contra o amor, uma distorção do que Deus planejou para o ser humano. E as consequências são devastadoras. Não apenas no plano espiritual, mas também no emocional e familiar. Quantos lares foram destruídos porque alguém decidiu buscar prazer fora do casamento? Quantos filhos carregam traumas profundos porque viram seus pais quebrarem a confiança que um dia juraram ter? O adultério não é um pecado privado. Ele espalha dor como um veneno, contaminando gerações. A Bíblia adverte que o pecado sempre tem consequências, e o adultério, em particular, traz um rastro de destruição que muitas vezes é irreparável. Mas talvez você esteja pensando, se é tão grave, por que tantas pessoas continuam caindo nisso? A resposta é simples. O coração humano é enganoso. A tentação da infidelidade não começa com um ato físico. Começa com um pensamento, um olhar, uma conversa que ultrapassa os limites. É por isso que Jesus foi tão radical ao dizer que quem olha para uma mulher com intenção impura já adulterou no coração. O pecado não espera acontecer no quarto de um motel. Ele começa na mente, na imaginação, nas pequenas concessões que fazemos ao mal. E é aí que muitos erram, acham que desde que não haja contato físico, não há problema. Mas a Bíblia é clara, a pureza não é apenas sobre ações, é sobre intenções. Quem alimenta desejos impuros já está no caminho da queda. E uma vez que o primeiro passo é dado, a queda é quase inevitável. Foi assim com Davi, que começou com um olhar e terminou em adultério e assassinato. Foi assim com Sansão, que brincou com a tentação e perdeu tudo. A história se repete porque o coração humano não muda. Mas há esperança. Deus não nos deixa sem saída. Se você já caiu no adultério, ou se está lutando contra pensamentos de infidelidade, saiba que há perdão, há restauração. O mesmo Deus que condena o pecado oferece graça aos que se arrependem. Davi, depois de seu terrível erro, clamou: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." E Deus o perdoou. A misericórdia divina é maior que qualquer pecado, mas o arrependimento precisa ser genuíno. Não basta sentir remorso. É preciso abandonar o erro e buscar a santidade. Mais à frente, vamos explorar mais profundamente o que a Bíblia diz sobre o adultério, as histórias de quem caiu e como se levantou, e o caminho para reconstruir um casamento quebrado. Porque, no fim das contas, Deus não quer apenas nos alertar sobre o pecado.
Ele quer nos guiar de volta à pureza, à fidelidade e ao seu propósito original para o amor. O pecado do adultério não é um conceito vago, nem uma questão de interpretação pessoal. A Bíblia é extremamente clara em sua condenação a essa prática, e não há como relativizar o que as Escrituras afirmam com tanta veemência. Desde os 10 mandamentos, onde Deus declara de forma direta: não adulterarás, até os ensinamentos de Jesus no Novo Testamento, que elevam o padrão de pureza não apenas às ações, mas também aos pensamentos, a mensagem é uma só. A infidelidade conjugal é uma violação grave da lei divina. Mas por que esse pecado em particular recebe tanta atenção nas Escrituras? A resposta está na própria natureza do adultério, que ataca 3 dimensões fundamentais da existência humana: a espiritual, a emocional e a social. Espiritualmente, o adultério é uma rebelião contra o projeto original de Deus para o casamento. Quando o Senhor instituiu a união entre homem e mulher, ele o fez com um propósito que vai muito além da satisfação pessoal ou da conveniência social. O casamento foi concebido para ser um reflexo da aliança entre Cristo e a Igreja, um relacionamento baseado em fidelidade incondicional, amor sacrificial e pureza absoluta. Quando essa aliança é quebrada pela infidelidade, o que está sendo ferido não é apenas um acordo humano, mas a própria imagem do amor divino. É por isso que o livro de Provérbios adverte com tanta severidade sobre as consequências do adultério, comparando-o a um homem que pega fogo no peito e só percebe o dano quando já está queimado. O pecado sempre promete liberdade, mas no final escraviza, promete pei. Emocionalmente, o adultério é uma das formas mais cruéis de traição que existem. Não se trata apenas de uma quebra de confiança, mas de uma destruição da intimidade que levou anos para ser construída. O cônjuge traído não sofre apenas pela ação em si, mas pela mentira, pelo engano, pela sensação de ter sido substituído. A Bíblia retrata essa dor de forma vívida quando fala sobre o coração partido e o espírito abatido daqueles que foram vítimas da infidelidade. E não são apenas os adultos que sofrem. Os filhos, mesmo que não saibam inicialmente do ocorrido, acabam absorvendo a instabilidade emocional que o pecado dos pais gera no lar. Quantas crianças hoje carregam marcas profundas porque viram seus pais trocarem a fidelidade pelo prazer momentâneo? Quantos jovens desenvolvem uma visão distorcida do amor, porque cresceram em lares onde o compromisso era tratado como algo descartável? Socialmente, o adultério corrói os alicerces da comunidade. Uma sociedade que normaliza a infidelidade é uma sociedade que está abrindo mão de valores essenciais para sua própria sobrevivência. A Bíblia mostra, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que quando o pecado sexual se torna comum, a degradação moral não demora a se espalhar para outras áreas. Basta olhar para a história de Sodoma e Gomorra ou para a igreja de Corinto, onde a imoralidade precisou ser confrontada com firmeza pelos apóstolos. O adultério nunca é um ato isolado. Ele enfraquece os relacionamentos, destrói reputações e cria um ciclo de desconfiança que afeta até mesmo aqueles que não estão diretamente envolvidos. Mas talvez o aspecto mais trágico do adultério seja a forma como ele cega aqueles que o praticam. A Bíblia fala sobre o pecado endurecer o coração, e isso é especialmente verdade quando se trata de infidelidade. Muitas pessoas começam com pequenas justificativas. É só uma amizade, não tem nada demais, meu cônjuge não me entende. E aos poucos vão se afundando em uma espiral de engano até perderem completamente a noção do certo e do errado.
O livro de Hebreus adverte sobre o perigo de sermos endurecidos pelo engano do pecado, e essa é uma armadilha que muitos não percebem até que seja tarde demais. No entanto, mesmo diante de tudo isso, há uma mensagem de esperança. A Bíblia não é apenas um livro de condenação, mas também de redenção. O mesmo Deus que condena o adultério é o mesmo que oferece perdão ao adúltero arrependido. A história da mulher pega em adultério, que estava prestes a ser apedrejada até que Jesus interveio. Mostra que enquanto há vida, há oportunidade de recomeço. Mas esse recomeço exige mais do que um simples "me desculpe". Exige um coração verdadeiramente quebrantado, uma decisão firme de abandonar o pecado e um compromisso com a restauração. Um pouco mais adiante, nós vamos entender como o perdão e a restauração podem acontecer, mesmo nos casos mais graves de infidelidade. Porque por pior que o pecado seja, a graça de Deus é sempre maior. Mas antes de falarmos sobre a cura, precisamos entender plenamente a gravidade da doença. E quando se trata de adultério, não há como minimizar seu impacto, só há como fugir dele com todas as forças e correr para os braços daquele que pode nos guardar de tropeçar. O pecado do adultério nunca começa no momento físico da traição. Ele nasce muito antes, nos cantos escuros do coração humano, onde moram as insatisfações, os desejos não confessados e as justificativas silenciosas. Jesus foi radical ao afirmar que quem olha para uma mulher com intenção impura já adulterou em seu coração. Essa verdade revela a natureza progressiva do pecado. Primeiro, corrompe os pensamentos, depois as atitudes e, finalmente, as ações. Mas o que leva alguém a abrir essas brechas em sua alma? Por que pessoas comprometidas, muitas vezes dedicadas a Deus e à família, acabam cedendo a essa tentação? A Bíblia nos mostra que a semente do adultério geralmente é plantada em solo fértil de 3 fraquezas humanas: a ingratidão, a soberba e a carência emocional mal direcionada. A ingratidão surge quando paramos de enxergar as bênçãos do nosso casamento e passamos a focar apenas no que falta. Foi assim com Salomão, que mesmo sendo o homem mais sábio da terra, permitiu que seu coração se desviasse após muitas esposas, porque nunca estava satisfeito. A soberba aparece quando começamos a acreditar que merecemos mais do que temos, que as regras de pureza não se aplicam a nós. Foi o caso de Davi, que no auge de seu poder achou que podia tomar o que quisesse, incluindo a esposa de outro homem. Já a carência mal direcionada é quando buscamos em relacionamentos proibidos o afeto que deveríamos buscar em Deus e em nosso cônjuge. O livro de Tiago traça o caminho do pecado com clareza meridiana. Primeiro a cobiça, depois o pecado concebido e, por fim, o pecado consumado. No caso do adultério, isso frequentemente começa com pequenas concessões, conversas que deveriam ser inocentes, mas não são, mensagens que não deveriam ser enviadas, encontros que não deveriam acontecer. O problema é que o coração humano é especialista em auto-engano. Quantos adúlteros em potencial se convenceram de que só estavam conversando, só eram amigos, até o dia em que já não havia mais volta? A cultura atual ainda agrava esse problema, normalizando relacionamentos emocionais fora do casamento, como se o afeto extraconjugal não fosse também uma forma de traição. Mas a Bíblia é clara. Nosso coração, nossa atenção e nosso afeto pertencem integralmente ao nosso cônjuge. Qualquer investimento emocional fora do casamento é uma retirada do banco conjugal. O profeta Malaquias repreendeu severamente os homens de seu tempo que traíram a mulher da sua juventude.
mostrando que Deus não apenas vê essas traições emocionais, como as considera tão graves quanto as físicas. Outra raiz comum do adultério é a negligência espiritual. Quando deixamos de alimentar nossa relação com Deus, nossa resistência ao pecado enfraquece. Sansão é o exemplo bíblico mais claro disso. Um homem separado por Deus desde o ventre, mas que por brincar com a tentação e negligenciar seu chamado, acabou escravo de suas paixões. Não há como manter pureza moral sem vida espiritual vibrante. A oração, a leitura da palavra e a comunhão com outros crentes não são opcionais. Para quem quer se guardar do pecado sexual, são armas essenciais na batalha pela santidade. Mas há esperança mesmo para quem já permitiu que essas raízes de pecado crescessem em seu coração. O mesmo Deus que nos alerta sobre o perigo do adultério nos oferece o escape da tentação e o caminho de arrependimento. O salmista orou: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Essa deve ser nossa oração constante, que Deus revele as brechas em nossos corações antes que elas se tornem portas abertas para o pecado. Em breve você saberá como identificar esses sinais de alerta em nossa vida emocional e espiritual e como construir defesas contra a tentação. Porque a verdade é que ninguém cai em adultério de repente. Há sempre um caminho de pequenas concessões que leva à queda. Mas há também um caminho de pequenas obediências que leva à vitória. E é esse caminho que precisamos aprender a percorrer um dia de cada vez, com a graça de Deus. O pecado do adultério é como um terremoto silencioso que, quando finalmente se manifesta, deixa um rastro de destruição que atinge muito além do casal envolvido. A Bíblia não minimiza suas consequências. Pelo contrário, ela as expõe com uma clareza que deveria servir de alerta para todos nós. Quando analisamos os relatos bíblicos e as histórias reais de famílias destruídas pela infidelidade, vemos um padrão recorrente. O adultério nunca afeta apenas os envolvidos, mas espalha seu veneno para os filhos, a família extensa, a comunidade de fé e até mesmo as gerações futuras. Espiritualmente, o adultério cria uma barreira entre o pecador e Deus. O profeta Isaías afirmou que os pecados fazem separação entre nós e o Criador, e isso se aplica de forma especialmente grave ao pecado sexual. Davi, após seu adultério com Batseba, descreveu a angústia de ter perdido a comunhão com Deus. O meu pecado está sempre diante de mim. A alegria da salvação havia se esvaído, e somente através de um arrependimento profundo e doloroso ele pôde restaurar seu relacionamento com o Senhor. Muitos crentes que caíram nesse pecado relatam a mesma experiência: um vazio espiritual, uma incapacidade de orar ou ler a Bíblia com a mesma liberdade de antes. A intimidade com Deus é comprometida quando violamos os princípios sagrados que Ele estabeleceu. No âmbito conjugal, as consequências são igualmente devastadoras. A confiança, que leva anos para ser construída, pode ser destruída em um único ato de infidelidade. O livro de Provérbios adverte: quem comete adultério carece de entendimento. Destrói a própria alma quem assim procede. A dor causada pela traição é frequentemente descrita pelos cônjuges traídos como uma morte emocional. A morte da segurança, da pureza do relacionamento, da certeza de ser amado e respeitado. E mesmo quando há perdão e reconciliação, as cicatrizes permanecem, exigindo anos de trabalho árduo para reconstruir o que foi quebrado. Os filhos são vítimas silenciosas do adultério dos pais. Mesmo quando tentamos esconder a verdade deles, eles percebem a tensão,
a quebra da harmonia familiar. E muitas vezes desenvolvem problemas de insegurança, dificuldade de confiar nos outros ou até mesmo padrões repetitivos de comportamento em seus próprios relacionamentos futuros. A Bíblia nos alerta que as consequências do pecado podem atingir até a terceira e quarta geração, não como castigo divino, mas como resultado natural de modelos distorcidos sendo transmitidos através das gerações. Socialmente, o adultério destrói reputações e testemunhos. Quantos líderes espirituais, uma vez respeitados, viram seu ministério ruir por causa de um momento de fraqueza? Quantos cristãos exemplares perderam a credibilidade para falar sobre fé e moralidade após serem descobertos em adultério? A Bíblia é clara sobre o fato de que aqueles que ensinam serão julgados com maior rigor. E isso se aplica especialmente aos que pregam uma coisa e praticam outra. O dano causado à igreja local quando um membro ou líder cai nesse pecado é incalculável. Dúvidas são lançadas sobre todos. A fé dos mais fracos é abalada e o nome de Cristo é blasfemado entre os de fora. Mas talvez a consequência mais insidiosa do adultério seja a forma como ele endurece o coração. A Bíblia adverte repetidamente sobre o perigo da consciência cauterizada, e o pecado sexual tem um poder especial para nos fazer perder a sensibilidade espiritual. O que antes nos envergonhava passa a ser visto como normal. O que antes nos constrangia torna-se corriqueiro. Esse processo de endurecimento é gradual, mas extremamente perigoso, pois pode levar a uma vida de pecado sem remorso, distante da graça de Deus. No entanto, mesmo diante desse quadro sombrio, a mensagem do Evangelho brilha com mais força. O mesmo Deus que nos alerta sobre as consequências do pecado nos oferece o caminho de volta. A história da mulher adúltera perdoada por Jesus mostra que há esperança mesmo para os maiores pecadores. Mas esse perdão não é barato, exige arrependimento genuíno, abandono do pecado e um compromisso com a restauração. Nos próximos blocos, exploraremos como essa restauração pode acontecer, tanto para o adúltero quanto para o traído, porque nosso Deus é especialista em escrever finais felizes, mesmo quando o começo da história foi marcado pelo pecado e pela dor. O pecado nunca se apresenta em sua verdadeira face. Ele vem disfarçado de prazer inofensivo, de necessidade legítima, de oportunidade única que parece valer o risco. E quando falamos de adultério, essa estratégia de engano é ainda mais refinada. A Bíblia nos adverte que Satanás é o pai da mentira e se transforma até em anjo de luz. E é exatamente assim que a tentação da infidelidade se manifesta na vida de tantos crentes. O processo começa com uma sutil insatisfação. O coração, humano por natureza, é propenso a desejar o que não tem. Foi assim com Eva no Éden. Ela tinha acesso a toda a árvore do jardim, exceto uma, e foi justamente essa que passou a desejar. No casamento, esse mecanismo se repete quando começamos a focar no que nosso cônjuge não é, em vez de valorizar o que ele é. Se ao menos ele fosse mais romântico, se ela me entendesse como aquela pessoa entende. Esses pensamentos, aparentemente inocentes, são o primeiro degrau na escada que leva à infidelidade. Em seguida, vem a justificação emocional. A mente humana tem uma capacidade assustadora de racionalizar o pecado. Deus quer que eu seja feliz. Eu mereço um pouco de alegria. Meu casamento já acabou mesmo. Essas frases se tornam mantras que abrem caminho para comportamentos cada vez mais arriscados. O livro de Jeremias nos alerta. Enganoso é o
Coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando começamos a acreditar em nossas próprias mentiras, já estamos profundamente enredados na teia da tentação. O próximo estágio é a criação de oportunidades. O que começa como uma conversa casual vai se tornando cada vez mais íntimo. O que era apenas um colega de trabalho ou um amigo da igreja vai se transformando em confidente, em alguém que realmente me entende. A Bíblia é extremamente prática ao nos orientar. Fuja da imoralidade sexual. Não diz para resistir, para negociar, mas para fugir. José, quando assediado pela esposa de Potifar, não debateu, não explicou. Simplesmente fugiu, deixando até sua capa para trás. Um dos maiores enganos é acreditar que podemos controlar a situação. Eu só vou almoçar com ele, não tem nada demais. Somos apenas amigos, nunca passaria dos limites. A Bíblia nos adverte. Aquele que pensa estar em pé, cuide-se, e para que não caia. Quantos homens e mulheres piedosos começaram com essa confiança excessiva e terminaram em pecado e vergonha? A tentação não respeita currículo espiritual, tempo de igreja ou conhecimento bíblico. O ambiente digital moderno tornou esse processo ainda mais perigoso. Redes sociais, mensagens instantâneas e aplicativos de relacionamento criaram oportunidades de infidelidade que nossos avós nem poderiam imaginar. Um simples like, uma mensagem privada, uma conversa que começa sobre assuntos neutros e vai se tornando cada vez mais pessoal. Tudo isso pode ser o início de um caminho de destruição. O salmista orou: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Hoje precisamos orar também. Vigia os meus dedos, Senhor, para que não digitem o que não convém. Mas há esperança nesse cenário sombrio. A Bíblia nos garante que não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. O mesmo Deus que nos alerta sobre o processo da tentação nos oferece os recursos para vencê-la: a oração, a palavra, a prestação de contas com irmãos maduros e, sobretudo, a graça que nos capacita a dizer não. Saiba quais são os caminhos práticos para resistir à tentação e construir casamentos fortes e fiéis. Porque, embora o inimigo tenha suas estratégias, Deus tem armas muito mais poderosas para nos guardar em santidade. A fidelidade não é um ideal impossível. É uma realidade alcançável para todo crente que se reveste da armadura de Deus e vive em dependência do Espírito Santo. A dor do adultério parece insuperável. Para quem traiu, há o peso esmagador da culpa e da vergonha. Para quem foi traído, a sensação de ter seu mundo despedaçado. Mas há um fato glorioso que precisa ser proclamado. Nenhum pecado é grande demais para a graça de Deus. A Bíblia está repleta de histórias de homens e mulheres que caíram gravemente, mas que encontraram perdão e foram usados poderosamente por Deus depois do arrependimento. O salmista clamou: um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Essa verdade é o alicerce sobre o qual a verdadeira restauração pode acontecer. O primeiro passo na jornada de cura é o arrependimento genuíno. Não falamos aqui de um simples remorso por ter sido descoberto, mas de uma tristeza segundo Deus que produz mudança real. O arrependimento bíblico envolve 3 aspectos fundamentais: reconhecimento do pecado sem justificativas, profunda tristeza pelo mal causado e uma decisão firme de abandonar o caminho errado. Davi, em seu salmo de confissão, não tentou minimizar seu pecado. Contra ti somente pequei. Quando há adultério,
O pecado é contra Deus, contra o cônjuge, contra a família e contra a comunidade de fé. E o arrependimento precisa abranger todas essas dimensões. Para o cônjuge traído, o processo de cura começa com a permissão para sentir a dor. Muitos cristãos, em um bem-intencionado, mas equivocado esforço de perdoar rápido, negam sua angústia e acabam criando uma falsa reconciliação. A Bíblia nos mostra que até Jesus, diante da traição, chorou. Lucas 19:41. Não há vergonha em admitir a devastação causada pela infidelidade. O Salmo 34:18 nos lembra que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus não espera que superemos instantaneamente a dor. Ele quer nos sustentar no processo de cura. A reconstrução da confiança é talvez o aspecto mais desafiador da restauração. Não acontece da noite para o dia, nem por decreto. Exige transparência radical por parte de quem traiu e paciência sobrenatural por parte de quem foi traído. Em muitos casos, é sábio estabelecer limites e prestação de contas claros durante um período de restauração. Alguns casais precisam de ajuda profissional de conselheiros cristãos experientes nessa área. A Bíblia fala sobre carregar os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2. E isso se aplica especialmente quando um casal está tentando reconstruir seu relacionamento após a infidelidade. Um elemento crucial na restauração é o papel da comunidade de fé. Muitos casais tentam lidar com o adultério em segredo, com medo de julgamento, mas o isolamento só torna o processo mais difícil. Tiago 5,16 nos exorta: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Isso não significa expor detalhes íntimos publicamente, mas encontrar irmãos maduros que possam apoiar o casal no caminho da restauração. A igreja deveria ser o lugar mais seguro para se buscar ajuda em momentos de queda, não um tribunal de condenação. A restauração completa também envolve lidar com as consequências práticas do adultério. Em alguns casos, há filhos envolvidos, questões financeiras ou mesmo processos legais. Não adianta buscar apenas a cura espiritual enquanto se ignoram essas realidades práticas. Neemias, ao reconstruir os muros de Jerusalém, precisou lidar tanto com a oposição externa quanto com os problemas internos do povo. Da mesma forma, a reconstrução de um casamento após a infidelidade exige atenção tanto às questões espirituais quanto às práticas. Mas a maior esperança para os casais em processo de restauração está na natureza do próprio Deus. O profeta Joel, falando sobre o arrependimento e restauração de Israel, declarou: eu lhes restituirei os anos que foram devorados. Joel 2:25. O Deus que especializa em fazer novas todas as coisas pode pegar a tragédia do adultério e transformá-la em um testemunho poderoso de sua graça. Muitos casais restaurados descobrem que, após atravessarem esse vale sombrio, seu casamento se torna mais forte e mais santo do que jamais foi antes. É preciso saber como construir ambientes para proteger o casamento e como ajudar outros que estão lutando contra a tentação da infidelidade. Porque a restauração não é apenas sobre voltar ao ponto zero, é sobre crescer através da experiência e se tornar instrumentos de prevenção e cura para outros. A graça de Deus é tão profunda que pode transformar nossa maior queda em nosso ministério mais poderoso. Nenhum casamento está imune à tentação. Por mais sólido que pareça, por mais espiritual que seja o casal, a realidade é que todos nós somos vulneráveis aos ataques contra a santidade do matrimônio.
A Bíblia nos adverte: aquele que pensa estar em pé, cuide-se para que não caia. Mas como construir defesas eficazes? Como criar estruturas de proteção em nosso relacionamento antes que a tentação bata à porta? A sabedoria bíblica e a experiência de casais que permaneceram fiéis por décadas nos apontam caminhos práticos para fortificar nosso casamento contra as investidas do inimigo. O primeiro e mais fundamental muro de proteção é a intimidade com Deus. Não há substituto para uma vida devocional vibrante. Quando o salmista perguntou: como pode o jovem manter puro o seu caminho? A resposta foi direta: observando a tua palavra. A oração diária, o estudo das Escrituras e o culto pessoal não são meras obrigações religiosas. São armas espirituais que nos mantêm sensíveis à voz de Deus e resistentes às seduções do pecado. Um casal que ora juntos regularmente, que compartilha o que Deus tem falado através da Bíblia, está construindo uma fortaleza espiritual que as tentações terão dificuldade em penetrar. Outra defesa essencial é a transparência radical. Em um mundo onde segredos podem ser facilmente escondidos em celulares com senhas e conversas privadas em aplicativos, a decisão por uma abertura total no casamento se torna revolucionária. Isso significa ter acesso mútuo a e-mails, redes sociais e mensagens. Significa compartilhar livremente sobre os relacionamentos do trabalho ou da igreja. Significa criar um ambiente onde ambos se sintam seguros para expressar preocupações, sem serem ridicularizados. O princípio bíblico é claro: andai na luz como ele está na luz. A escuridão é o habitat natural do pecado. Quando trazemos tudo à luz, retiramos seu poder. A satisfação no relacionamento conjugal também é um antídoto poderoso contra a infidelidade. O apóstolo Paulo, ao falar sobre as relações conjugais, enfatizou: o marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Muitos casos de adultério começam com a busca fora do casamento por algo que deveria ser encontrado dentro dele, seja intimidade física, conexão emocional ou validação pessoal. Investir na qualidade do relacionamento, cultivar a amizade, manter viva a paixão e buscar ajuda profissional, quando necessário, são formas práticas de manter o tanque cheio e reduzir a vulnerabilidade à tentação. Os relacionamentos de prestação de contas são outra estratégia vital. Todo cristão, especialmente todo líder, deveria ter pessoas de confiança com quem possa ser completamente honesto sobre suas lutas. Provérbios 27:17 nos lembra que o ferro afia o ferro, e é nessa fricção de relacionamentos verdadeiros que nossas fraquezas são reveladas e nossa força é renovada. Um homem sábio terá outros homens que lhe perguntem regularmente: como está sua pureza? Uma mulher prudente terá amigas que possam notar mudanças em seu comportamento e perguntar sobre seu coração. Esses relacionamentos não são opcionais, são necessários para a sobrevivência espiritual. O cuidado com os ambientes e situações de risco é outra precaução sábia. José não apenas resistiu à tentação com a esposa de Potifar, ele fugiu fisicamente da situação. Da mesma forma, precisamos ter a sabedoria de evitar circunstâncias que possam nos colocar em perigo. Viagens a trabalho sozinho com colegas do sexo oposto, reuniões em locais inadequados, amizades que começam a se tornar muito íntimas. Tudo isso deve ser cuidadosamente avaliado. A Bíblia não nos chama apenas a sermos puros, mas também a sermos prudentes. Finalmente, a construção de uma visão compartilhada para o casamento fortalece os muros contra a infidelidade. Quando um casal tem objetivos espirituais claros, um propósito comum que vai além de si mesmo,
cria-se um alicerce que resiste às tempestades. Casais que servem juntos, que oram juntos por seus filhos e pelo reino de Deus, que investem em relacionamentos que edificam, descobrem que seu vínculo se torna mais forte com o tempo. Eclesiastes 4:12 nos lembra: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando Deus é o terceiro na relação, temos uma força que nenhuma tentação pode quebrar facilmente. Juntos precisamos saber como ajudar outros que estão lutando contra a tentação e como a igreja pode ser uma comunidade que apoia casamentos saudáveis. Porque a verdade é que a batalha pela pureza não é travada apenas individualmente. É uma guerra que precisamos lutar juntos, como o corpo de Cristo, apoiando-nos mutuamente para permanecermos fiéis até o fim. A Igreja de Cristo não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores. Essa verdade nunca se torna tão necessária quanto quando confrontada com o pecado do adultério em seu meio. Como comunidade de fé, somos chamados a equilibrar duas verdades bíblicas aparentemente contraditórias: a seriedade do pecado e a profundidade da graça. A forma como respondemos a casos de infidelidade pode tanto levar um irmão ao arrependimento quanto afastá-lo definitivamente da comunhão. Então, qual deve ser a postura da igreja diante dessa situação tão delicada? A primeira resposta deve ser de dor, não de escândalo. Quando um caso de adultério vem à tona, nossa reação inicial revela muito sobre nosso entendimento do Evangelho. A atitude farisaica que busca apontar o dedo e alimentar fofocas é diametralmente oposta ao Espírito de Cristo, que disse à mulher: pega em adultério. Eu também não te condeno, vai e não peques mais. Isso não significa minimizar a gravidade do pecado, mas reconhecer que todos somos passíveis de queda. A igreja que se escandaliza com o pecado alheio enquanto tolera orgulho, maledicência e hipocrisia em seu meio, perdeu o rumo do Evangelho. Ao mesmo tempo, a igreja não pode ser conivente com o pecado. A exortação de Paulo à igreja de Corinto para lidar com o caso de imoralidade sexual entre eles mostra que há momentos em que a disciplina eclesiástica se faz necessária. Mas mesmo essa disciplina deve ter como objetivo final a restauração, não a punição. O mesmo apóstolo, mais tarde, exorta os coríntios a perdoarem e confortarem o irmão que havia sido disciplinado, para que ele não seja consumido por excessiva tristeza. O equilíbrio bíblico é claro. Não podemos tratar o adultério como algo insignificante, mas também não podemos tratá-lo como o pecado imperdoável. Um ministério muitas vezes negligenciado é o de acompanhamento aos cônjuges traídos. Enquanto a atenção muitas vezes se concentra no que pecou, a pessoa traída frequentemente sofre em silêncio, lutando com sentimentos de traição, rejeição e perda de autoestima. A igreja precisa criar espaços seguros onde essas pessoas possam processar sua dor sem pressão para perdoar imediatamente ou superar rápido. O modelo de Jesus, que chorou com os que choravam e foi manso com os quebrantados de coração, deve ser nosso guia. Grupos de apoio, aconselhamento pastoral qualificado e uma comunidade disposta a ouvir sem julgar são elementos essenciais para a cura. No caso de líderes que caem em adultério, a situação requer ainda mais sabedoria. A Bíblia é clara sobre os padrões mais elevados para aqueles que ensinam, Tiago 3:1, e isso inclui consequências mais sérias quando há queda moral. Um pastor ou líder que comete adultério geralmente precisará passar por um período afastado do ministério, submetendo-se a um processo de restauração que inclua prestação de contas, aconselhamento e tempo para demonstrar frutos genuínos de arrependimento. A pressa em recolocar um líder caído no ministério pode ser tão danosa quanto a recusa absoluta em restaurá-lo.
O equilíbrio está em lembrar que, enquanto alguns dons podem ser restaurados rapidamente, a credibilidade moral leva muito mais tempo para ser reconstruída. A igreja também precisa aprender a lidar com os casos em que o adultério leva ao divórcio. Enquanto a Bíblia permite o divórcio em caso de infidelidade, Mateus 19:9, ela nunca o apresenta como obrigatório. Alguns casais, através de muito trabalho, perdão e graça, conseguem reconstruir seu casamento após a traição. Outros não. A igreja deve estar preparada para apoiar ambas as situações sem impor uma solução única para todos os casos. O que não pode acontecer é que pessoas divorciadas por causa de adultério alheio sejam tratadas como de segunda categoria na comunidade de fé. Essa atitude contradiz diretamente o Espírito de Cristo. Finalmente, a igreja precisa ser proativa na prevenção. Sermões que abordam honestamente a pureza sexual, grupos de apoio para casais em crise, mentoria para jovens prestes a se casar e espaços onde homens e mulheres possam compartilhar suas lutas sem medo de julgamento. Tudo isso cria uma cultura onde o adultério é menos provável de acontecer. Quando a igreja deixa de falar sobre sexualidade até que o pecado aconteça, ela já falhou em parte de sua missão preventiva. Iremos discernir como auxiliar e suportar aqueles que passaram por essa queda, podem encontrar seu lugar novamente no corpo de Cristo e como podemos criar uma cultura de pureza que proteja os casamentos em nossa comunidade. Porque, no fim, nossa resposta ao adultério deve refletir aquele que veio buscar e salvar o perdido, firme na verdade, transbordante em graça. A queda em adultério deixa marcas profundas na vida espiritual. O salmista descreve essa experiência angustiante. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. A comunhão com Deus parece rompida, a oração se torna difícil, e a palavra que antes trazia vida, agora parece condenação. Mas há um caminho de volta, não fácil, não rápido, mas real e transformador. A história de Davi nos mostra que mesmo os pecados mais graves não precisam ser o fim da jornada com Deus, mas podem se tornar um ponto de virada para uma fé mais profunda e autêntica. O primeiro passo nessa reconstrução é a confissão radical. Não uma admissão superficial do erro, mas um desnudar completo da alma diante de Deus, como fez Davi. Eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Isso significa abandonar todas as justificativas, todas as tentativas de dividir a culpa, todas as racionalizações. O verdadeiro arrependimento começa quando conseguimos dizer "eu pequei", sem acrescentar nenhum "mas" ou "contudo". Essa confissão não precisa ser pública, a menos que o pecado tenha sido público, mas precisa ser completa diante de Deus e, quando apropriado, diante daqueles diretamente afetados pelo nosso erro. O segundo passo é receber o perdão divino. Muitos que caíram em adultério lutam com um senso de condenação tão profundo que têm dificuldade de aceitar que Deus realmente os perdoou. A primeira epístola de João nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A purificação aqui mencionada não é parcial, é completa. O sangue de Jesus é poderoso o suficiente para cobrir até os pecados mais graves. O desafio para o arrependido é deixar que essa verdade penetre mais fundo do que a acusação do inimigo. Um terceiro aspecto crucial é a reconstrução dos limites espirituais. Quem caiu uma vez é particularmente vulnerável a recair. E por isso precisa estabelecer guardrails mais firmes em sua vida.
Isso pode incluir prestação de contas regular com irmãos maduros, limites rigorosos em relacionamentos com o sexo oposto, filtros de conteúdo na internet, mudança de rotinas que levem à tentação. O princípio bíblico é claro: fuja da imoralidade sexual. Não diz para resistir, para negociar, mas para fugir. O arrependido sábio reconhece sua vulnerabilidade e toma medidas radicais para proteger sua nova caminhada. A restauração da comunhão com Deus muitas vezes começa com os salmos. Essas orações inspiradas contêm toda a gama de emoções humanas: dor, arrependimento, louvor, petição. O arrependido pode se identificar especialmente com os salmos penitenciais, como o 32 e o 51, usando-os como ponte para voltar a si e conectar com Deus. A oração no início pode parecer mecânica, mas a persistência nela é essencial. Como um membro atrofiado que precisa ser exercitado para recuperar sua função, a vida espiritual após uma queda requer exercício disciplinado, mesmo quando as emoções não estão presentes. Um desafio particular é lidar com as consequências duradouras do pecado. Ao contrário do que alguns pregam, o arrependimento nem sempre remove todas as consequências terrenas do nosso erro. Davi foi perdoado, mas ainda enfrentou a morte do filho e a rebelião de Absalão. Muitos que caíram em adultério terão que lidar por anos com a quebra de confiança, com relacionamentos danificados, com marcas em sua reputação. A graça de Deus não é a ausência de consequências, mas a presença dele conosco enquanto as enfrentamos. Aprendemos a dizer como José: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Finalmente, o arrependido precisa encontrar seu lugar no corpo de Cristo. Alguns, especialmente líderes, podem precisar de um tempo afastados de posições de influência, mas ninguém deve ser permanentemente marginalizado. A igreja é o lugar onde o perdão deve ser vivido concretamente. Isso não significa ignorar o pecado passado, mas reconhecer que a graça de Deus é maior. O apóstolo Paulo, que antes perseguia a igreja, tornou-se seu maior missionário. A história da redenção está cheia de exemplos de como Deus usa profundamente aqueles que foram profundamente quebrantados. Caminhando para o final, iremos verificar como o que foi aprendido na queda e na restauração pode se tornar um ministério para outros. Porque na economia de Deus, nossas maiores derrotas podem, sob sua graça, transformar-se em nossas maiores credenciais para ajudar outros. O adúltero arrependido não precisa carregar para sempre o estigma de sua queda. Pode carregar o testemunho da graça que o levantou. A história não termina no perdão. Para o coração verdadeiramente arrependido, há um capítulo adicional escrito pela graça de Deus, o da transformação do pecado em testemunho, da queda em ministério, da vergonha em mensagem de esperança. O apóstolo Paulo, ao falar de seus próprios fracassos, declarou: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa superabundância não se limita ao perdão individual. Ela se estende à capacidade de usar nossa história redimida para ajudar outros a encontrarem o mesmo caminho de volta. Há um poder incomparável no testemunho de quem caiu profundamente e foi levantado pela misericórdia divina. Quando o ex-adúltero fala sobre pureza, suas palavras carregam um peso diferente. Quando o casal que atravessou o vale da traição e encontrou restauração compartilha sua jornada, oferece uma esperança tangível para outros em crise. Isso não significa glorificar o pecado passado, mas sim magnificar a graça que o superou. O próprio Davi, depois de confessar seu pecado com Batseba, escreveu: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário.
Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, e os pecadores se converterão. Note, observe a sequência. Primeiro a restauração, depois o ministério de levar outros à mesma fonte de perdão. Esse tipo de ministério, porém, exige sabedoria e timing espiritual. O arrependido não deve se apressar em se tornar conselheiro de outros. Há um período necessário de amadurecimento, de demonstração de frutos consistentes de arrependimento, de reconstrução de credibilidade. O apóstolo Paulo adverte sobre não colocar neófitos em posições de liderança, para que não caiam na condenação do diabo. O mesmo princípio se aplica aqui. Quem está nos primeiros estágios de restauração precisa focar em sua própria cura antes de tentar ajudar outros. Mas chega um momento em que a experiência da queda e da restauração se torna não um estigma, mas uma credencial única para ministrar aos quebrantados. Um dos ministérios mais necessários e negligenciados em nossas igrejas é o de prevenção ao adultério. Quem conhece as armadilhas íntimas que levam à queda está especialmente qualificado para alertar outros sobre elas. Pode ser através de grupos de prestação de contas, mentoria para casais jovens, ou simplesmente estando disponível para ouvir quem está começando a lutar com tentações. O princípio bíblico é claro. Aquele que foi advertido deve advertir outros. Ninguém entende os perigos de uma escorregadia como quem já caiu nela. Para os casais que experimentaram restauração após a infidelidade, seu testemunho conjunto pode ser particularmente poderoso. Eles podem mostrar que, embora o caminho seja doloroso, a reconciliação é possível pela graça de Deus. Podem modelar como reconstruir a confiança dia após dia, como estabelecer novos padrões de transparência, como encontrar cura mesmo quando as cicatrizes permanecem. Seu casamento se torna um farol de esperança em uma cultura que muitas vezes vê o divórcio como única opção diante da traição. É crucial, porém, que esse ministério seja exercido com humildade contínua. O arrependido que começa a se ver como exemplo, em vez de recipiente contínuo da graça, está em perigo espiritual. Todos nós somos dependentes diários da misericórdia de Deus. O fariseu que orava, graças te dou, porque não sou como os demais homens, tinha menos valor diante de Deus que o publicano que batia no peito e pedia misericórdia. O ministério mais eficaz flui de um coração que nunca esquece de onde foi resgatado. Finalmente, esse tipo de testemunho tem um poder evangelístico único. Em um mundo onde o cristianismo é muitas vezes visto como hipócrita ou moralista, a história autêntica de queda e restauração demonstra o Evangelho em sua forma mais pura. Não religiosos perfeitos, mas pecadores redimidos. Muitos que nunca se interessariam por sermões abstratos sobre pecado e graça são impactados quando veem essa verdade vivida na história real de alguém que experimentou ambos profundamente. Assim concluímos nossa jornada através deste tema tão delicado, da gravidade do adultério aos caminhos de restauração, da análise das raízes do pecado à transformação da queda em ministério. Vimos que a graça de Deus é sempre maior que nosso fracasso. O convite final é para que cada leitor examine seu próprio coração, fortaleça seus muros de proteção e se disponha a ser instrumento de Deus, seja na prevenção, na restauração ou no testemunho de sua misericórdia. Porque no fim, todas as nossas histórias, com seus sucessos e fracassos, estão sendo redigidas por aquele que especializa em fazer novas todas as coisas.